Vamos a Deus. Irmãos, eu aprendi o seguinte, que é bom, no estudo da palavra de Deus, quando você vai fazer uma leitura da palavra de Deus, para que você tenha uma compreensão da Bíblia, é bom que você não leia uma versão só. Às vezes os alunos falam assim para mim lá no seminário, falam: pastor Henrique, o senhor indica a leitura de uma versão só da Bíblia, ou seja, só uma tradução da Bíblia? Eu digo não. Por que que não? Porque conforme você vai lendo as diversas traduções e versões, a própria leitura da Bíblia, em diversas traduções e versões, a própria leitura já vai te dando uma compreensão melhor do texto. E eu quero mostrar isso para os irmãos, lendo com os irmãos Jó 35:14. Mas eu gostaria de começar lendo na Almeida Revista e Corrigida. Eu tive com o Paulo Teixeira, que é o diretor da Comissão de Traduções Bíblicas da Sociedade Bíblica do Brasil, certa vez, e ele disse que os tradutores da Bíblia, eles aconselham que nós tenhamos pelo menos 3 tipos de Bíblias. Um tipo de Bíblia é a Bíblia para o ambiente do culto, que aí todo mundo lê junto. Um outro tipo de Bíblia é uma Bíblia que a gente vai usar para a evangelização, que é uma Bíblia com uma linguagem bem mais coloquial, bem mais usual, do dia a dia. E uma Bíblia para que a gente tenha ali na escrivaninha. E essa Bíblia da escrivaninha ou da mesa vai ser a Bíblia de estudo. Então você tem uma Bíblia de estudo, uma Bíblia de evangelização e uma Bíblia de ambiente cultico. Eu costumo fazer o seguinte, ler o mesmo texto em pelo menos 4 versões. A Almeida Revista e Corrigida, a Almeida Atualizada, a Nova Versão Internacional e a NTLH. E pela própria leitura, você já tem uma compreensão melhor. Então, olha o que diz esse texto aí, de Jó 35:14, na Almeida Revista e Corrigida. Diz assim: e quanto ao que disseste, que o não verás, juízo há perante ele, por isso espera nele. Essa é a fala da Almeida Revista e Corrigida. Agora dê uma olhada na Nova Versão Internacional. Ela diz assim: pois muito menos escutará quando você disser que não o vê, que a sua causa está diante dele e que você tem de esperar por ele. Aqui eu já estou lendo na NVI. Agora, deem uma olhadinha na ARA, a Almeida Revista e Atualizada, diz assim: Jó, ainda que dizes que você não o vê, a tua causa está diante dele, por isso espera nele. Agora, olha esse mesmo texto na NTLH, nova tradução na linguagem hoje, que é uma linguagem bem mais compreensível. Diz assim: Jó, você diz que não pode ver a Deus, mas espera com paciência, pois a sua causa está com ele. Amém e amém. Esse texto, ele está dentro de um diálogo entre Eliú, um dos amigos de Jó, com Jó. E Eliú diz para Jó que Jó não estava sozinho em sua aflição. Mesmo que Jó não via Deus, Deus estava com ele. E a causa de Jó estava diante de Deus. Por que é que o Eliú, ele disse: Jó, mesmo que você não o vê, ele está com você e a sua causa está diante dele, por isso espera nele. Por que é que Eliú teve que dizer isso para Jó? Porque o Jó
estava passando por uma luta tremenda, estava passando por uma dificuldade muito grande. E quando nós estamos atravessando lutas, dificuldades, as lutas, elas têm a capacidade de nos cegar. Eu separei aqui algumas pessoas na Bíblia que passaram por lutas terríveis e que por causa das lutas não conseguiram ver Deus. As lutas, elas nos deixam míopes, estrábicos, nos deixam com estigmatismo espiritual e não permitem que vejamos Deus. Mas mesmo que nós não o vejamos, Eliú vem lembrar Jó, e a palavra de Deus vem nos lembrar, ainda que você não veja, Ele está com você. A sua causa está perante Ele. Por isso, espere com paciência no Senhor. Vejamos algumas pessoas que por causa da luta, por causa da dificuldade, por causa do problema que estava atravessando, não conseguiu ver Deus. Primeiro deles, ou primeira delas, o Geazi. Eu queria que você lesse aí comigo, o texto é rápido, são textos curtos. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 6, versículo 15 a 17, diz que o Geazi, ele só conseguiu ver o exército sírio cercando Dotã. Ele não conseguiu ver Deus, ele não conseguiu ver a ação de Deus e não conseguiu ver que a causa dele, Geazi, a causa de Eliseu e a causa de Israel estavam diante de Deus. Olha o que diz, segundo Reis 6, 15 a 17. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então Geazi lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E aí Eliseu lhe respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, eu peço-te que abra os olhos do moço para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O Geazi, irmãos, por causa da luta, por causa da ameaça, o Geazi por causa do medo, o Geazi por causa da aflição, não conseguia ver Deus, não conseguia ver que a causa dele, de Eliseu e de Israel estava diante de Deus, e não conseguia esperar em Deus, porque as lutas fazem isso conosco, as lutas tiram de nós a clareza, a percepção, a sensibilidade de que nós não estamos sozinhos, de que Deus está conosco. Olha outro texto muito interessante, que é o texto de Daniel, capítulo de número 3, versículo 23 a 30. Aqui nós temos uma outra situação de outros personagens bíblicos que também tiveram a visão ofuscada, tiveram a sensibilidade espiritual prejudicada por causa da luta e por causa da aflição. Misael, Azarias e Ananias, Sadraque, Mesaque e Abednego, jogados na fornalha aquecida 7 vezes mais, cerca de 10.000 graus, e esses jovens então estavam ali porque não tinham se prostrados diante da imagem de Nabucodonosor, e eles foram lançados apenas os 3. Quando eles são lançados na fornalha, eles não veem o quarto homem da fornalha. Quando aqueles que estão lançando-os na fornalha estão executando isso, também não veem. Mas daqui a pouco os olhos do rei se abrem. O rei percebe e diz assim: espera aí, nós jogamos quantos na fornalha? Nós jogamos apenas 3, mas eles não estão sozinhos. Há um quarto homem na fornalha.
E a imagem desse homem é como a imagem do Filho de Deus. Ele é poderoso, ele é glorioso, ele é extraordinário. Aleluias, glória a Deus. Olha o que diz: e estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se levantou e espantou-se depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo o rei: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então eles saíram do meio do fogo, e reuniram-se os príncipes e capitães, e os governadores e conselheiros do rei. Contemplando a esses homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da cabeça havia queimado, nem as suas capas mudaram, e nem cheiro de fogo havia neles. Por quê? Porque apesar deles não virem Deus, apesar deles não entenderem que a causa deles estava diante de Deus, e apesar de eles não entenderem que Deus estava agindo, Deus estava lá com eles. O texto aqui não nos permite dizer que eles viram o 4º homem, que eles identificaram. Quem viu o 4º homem aqui nesse texto, por isso que eu fiz questão de ler com os irmãos, quem vê o 4º homem, quem aponta o 4º homem, é exatamente o rei. Quem está na aflição não consegue ver que Deus está lá. Quem está na aflição não consegue ver que a causa está diante de Deus. E quem está na aflição não consegue ver que Deus vai agir. Mas eu venho aqui como arauto de Deus para dizer: ó Jó do século 21, acalme o seu coração, ainda que você não veja, Ele está com você. Aleluias, a sua causa está diante dEle, e Ele vai liberar uma palavra sobre a sua vida. Aleluias. Aleluias. Eu quero citar um terceiro exemplo bíblico, que está no livro de Mateus, capítulo de número 14, versículos 24 a 26. Aqui são os 12 apóstolos, após a multiplicação dos pães, que Jesus alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Esses discípulos atravessaram o mar da Galileia, e no meio do mar, durante a noite, eles enfrentaram uma terrível tempestade, e eles acharam que iam morrer. Jesus não estava no barco, eles não viram Jesus vindo na direção deles. Aliás, tomados de um pavor, eles disseram: na verdade, quem está vindo na nossa direção é um fantasma. É um fantasma que está vindo na nossa direção. Olha o que diz aí, por favor, Mateus 14, 24 a 26. E o barco estava lá, no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o que, irmãos? Contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, fizeram o quê? Assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Quer dizer, as lutas, as dificuldades, as tempestades, as aflições, fazem com que os discípulos de Jesus, a exemplo de Geazi, a exemplo dos 3 homens da fornalha, os 12 discípulos aqui também não estavam conseguindo perceber a presença de Jesus. Eles achavam até que tinha ali um fantasma, mas não Jesus, um espírito qualquer, mas não Jesus.
Aleluia, Jó está recebendo esta palavra de Eliú, que Eliú está dizendo assim: Jó, eu sei que você está envolvido de uma forma tão terrível nos seus problemas, que você já não consegue ver a presença de Deus, você não consegue ver que a sua causa está diante dele, mas Jó, espera em Deus, porque Deus vai se levantar em seu socorro, Deus vai se levantar em sua direção, em seu favor, e vai liberar uma palavra de vitória. E eu quero citar um último exemplo aqui, que está descrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 13 até o 17, que aqui fala dos dois discípulos a caminho de Emaús, Cleopas e seu companheiro. E a palavra de Deus diz que esses dois, tomados de uma frustração por causa da morte de Jesus, eles resolveram fazer o que, irmãos? Voltar para Emaús, abandonar a causa do reino. Eles resolveram abandonar o evangelho, eles resolveram abandonar Jesus e voltar para Emaús. E aí, por causa das aflições, por causa das lutas, eles não conseguiram ver que Deus estava lá com eles. Eles não conseguiram ver que a causa deles estava diante de Deus. E eles não conseguiram ver que Deus iria agir poderosamente em suas vidas. Olha o que diz Lucas 24, do 13 até o 17. E eis que no mesmo dia iam andando dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido em Jerusalém naqueles dias. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os seus olhos estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocai entre vós pelo caminho? Amém e amém. Jesus andou com eles por muitos quilômetros, irmãos. Jesus andou com eles um dia inteiro, mas por causa da luta, por causa da frustração, por causa da decepção, por causa da amargura, eles não conseguiram ver a presença de Jesus. Cumpriu-se na vida deles o que Jó diz: você diz que não pode ver a Deus. Ah, Jó, mas espera em Deus com paciência, pois a sua causa está diante dele. Nós também somos assim. Quando nós estamos muito bem, quando as coisas dão certo, a gente vê Deus em tudo. Mas é só as portas se fecharem para a gente começar a questionar se Deus está ou não conosco. É só cair alguém doente na família para a gente começar a questionar se Deus está conosco ou não. É só a gente ter um problema no ministério e aí a gente começa a questionar Deus, dizendo: o Senhor está comigo ou o Senhor não está? E às vezes a luta é tão tremenda, a dificuldade é tão reínda, que nós nos tornamos míopes, nós nos tornamos cegos, nós nos tornamos insensíveis, nós nos tornamos duros, e nós achamos que Deus não está conosco. Mas eu venho aqui, irmãos, com todo o amor e carinho que eu tenho por vocês e por essa igreja, para dizer esta palavra, como Eliú falou a Jó: olha, meus irmãos, ainda que vocês não vejam, Ele está com vocês, aleluia, ainda que vocês não percebam, aleluia, a companhia dEle não vos abandonou, aleluia, a graça dEle não vos abandonou, aleluias. Aleluias, 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 aleluias. A gente diz: Deus está aqui. Aí quem está bem diz: glória a Deus. Mas quem não está bem diz: será que está mesmo? Deus está com você. Quando está dando tudo certo, gente, Deus está mesmo. Deus está aprovando. Olha, Deus está abrindo os caminhos. Deus está facilitando as coisas. Deus está mesmo conosco. Mas quando as portas estão fechadas, quando as coisas não estão bem, a gente duvida se Deus está conosco. E tem hora que a coisa é tão terrível que a gente diz: eu acho no fundo, que Deus não está comigo. Que se Deus tivesse, não teria acontecido isso.
Se Deus tivesse, não teria acontecido aquilo. Se Deus tivesse, as coisas não estariam desta forma. Mas Deus vem aqui para nos dar uma palavra dizendo: mesmo que você não me veja, eu estou aqui. Fala para o seu irmão: mesmo que você não veja, Ele está com você. Aleluia, Ele não te abandona, Ele não se afasta de você, Ele está com a sua família, Ele está com a sua casa, aleluia, Ele está no seu ministério, aleluia, Ele está no seu trabalho, aleluia, Ele te acompanha diariamente, 24 horas por dia, toda semana, todo mês, Ele está com você, aleluias, aleluias, aleluias e aleluias. O Jó não via, mas Deus estava com ele. Aleluias. Se a gente parar para ver, o Geazi não via, mas Deus estava com ele. O Sadraque, Mesaque e Abidnego não via, mas Deus estava com ele. Os discípulos lá no meio da tempestade não viam, achavam que era um fantasma, mas Jesus estava com eles. Os discípulos a caminho de Emaús não viam, mas era Jesus que se encostou a eles e foi caminhando com eles. Jesus está caminhando com você, Jesus está andando com você, Jesus está falando ao seu coração, Jesus tem pregado a você, Jesus tem ensinado a você, Jesus tem caminhado com você, aleluia. Por isso levante a sua cabeça, anime o seu coração, alegre a sua alma, encha-se de boas expectativas quanto à sua vida. Por quê? Porque Deus está com você, Deus está com você. Para terminar aqui, algumas lições que nós aprendemos com isso. Primeiro, as lutas realmente nos cegam, amém, irmãos? Você já se sentiu assim? Tão aflito que você diz: parece que Deus não está comigo? Se você não se sentiu, eu sinto em dizer, você vai se sentir em algum momento da vida assim, que essa é uma realidade que visita a todos na igreja. Mais cedo ou mais tarde você diz: parece que Deus não está comigo. É isso que essa expressão nos ensina. Uma outra coisa que essa expressão nos ensina é que mesmo sem ver, mesmo que a gente não veja, mesmo que os nossos olhos não percebam, mesmo que o nosso coração não veja, mesmo que a nossa alma não veja, mesmo que não tenha arrepio no corpo, mesmo que a gente não sinta nada de diferente, Deus está conosco, irmãos. Deus caminha com a igreja pelo vale da sombra da morte, Ele está com você. Quando você passar pelos rios e pelo fogo, Ele estará com você. Não importa o dia, não importa a situação, não importa a circunstância, seja você solitário ou acompanhado, seja na igreja, no seu trabalho ou aonde for, Ele está com você. E a terceira lição que a gente aprende aqui é que as nossas causas estão diante de Deus. Diga para o seu irmão isso aí, em nome de Jesus, diga assim: fique em paz, a sua causa está nas mãos de Deus, está diante de Deus. Aleluias, glória a Deus. A gente quer colocar a nossa causa diante do advogado, coloca diante do advogado, o advogado falha também, viu? Aí diz assim: não, coloca diante do juiz, o juiz falha também. Hoje eu vi uma notícia que eu achei interessante do Tribunal de Justiça da Bahia, pastor Manuel. Um homem foi lá e se algemou, os advogados aqui, doutora Mari, Maraísa, Miriam, doutora Roberta, se algemou lá no gradil do fórum. Por quê? Porque ele quer que o juiz lá, ou a juíza, julgue a causa dele de inventário de 37 anos. Ele colocou o inventário para rodar quando ele tinha cabelo. Ele está careca e o inventário não rodou ainda. Por quê? Porque o juiz falha também, o desembargador falha, o médico falha, o perito falha, o engenheiro falha, o arquiteto falha, o pastor falha também. Mas as nossas causas não podem estar apenas diante dos homens, as nossas causas têm que estar diante de Deus. Levante a sua mão, por gentileza. Aleluia, levante a sua face, levante a sua face, levante a sua voz e diga: eu quero que a minha causa esteja diante de Deus. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Aleluias, glória a Deus, aleluias. A nossa causa está diante de Deus. Deus sabe o que é que tem feito você chorar.
Deus sabe o que é que está afligindo seu coração. Deus sabe o que é que tem tirado o sono. Deus sabe o que é que tem causado angústia em você. E Deus me traz aqui com autoridade na palavra de Deus para dizer: fique em paz, descanse tranquilo, Por quê? Porque a sua causa está diante de mim. Os homens falham, os homens protelam, postergam, os homens arrastam, os homens demoram, mas eu, o Senhor, sei o momento certo de agir, de mover e de mudar as situações. E a última lição que a gente aprende aqui para terminar é que nós devemos descansar no Senhor. Aleluia, descansar em Deus. Aleluia, descanse em Deus. Esta palavra é uma palavra tão fácil quando a gente está bem, mas é tão difícil quando as coisas não vão bem. Não é fácil. O Eliú desafiou o Jó, porque o Jó está no olho do furacão, e aí o Eliú fala para ele: Jó, a sua causa está diante de Deus, Jó. Jó, você ainda que não vê, Deus está com você. Descansa nele, filho, tenha paciência. Aleluia, não é fácil, mas o Jó aprendeu a lição. Aleluia, ele aprendeu tanto que um dia questionado ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Fala para o seu irmão: Jesus quer ver você dormindo. Diga: Jesus quer ver você dormindo, descansando. Diga para ele: descansando, tranquilizando o teu coração, a tua mente, a tua alma. Você está muito agitado, você está envelhecendo antes do tempo. Aleluias, glória a Deus. Você está abreviando o curso da sua vida de tanta preocupação. Deixa nas mãos do Senhor. Ele está no controle de tudo e de todos. Ele tem a direção da nossa vida e da nossa história nas suas mãos.